Olá pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando agora mais um podcast Além das Chaves, com a convidada super especial, a Camila da Tri Construções, né Camila, o Grupo Tri. Isso. Sejam bem-vindos, obrigado pelo convite, né, Eu que que eu fiz a agradeço. você, você recebeu. E aí, pode se apresentar para o seu público, você que... Boa noite, meu nome é Camila. Atualmente eu sou presidente do Grupo TRI, né? O Grupo TRI está localizado aqui no Vetor Norte. Hoje nós somos responsáveis pelos projetos, construções e decorações de alto padrão aqui na região. Camila é uma amiga, se tornou amiga, né, Isso, Camila? E assim, parceira. parceira. E assim, fiquei muito feliz quando você realmente aceitou o convite, porque eu sei que o seu público vai conectar Sim, com o podcast, com aquilo que você tem que entregar. sim. Você, para nós, para mim, você é referência no mercado. Obrigada. Então, vamos começar agora o nosso podcast. Camila, primeira pergunta, tá? Para iniciar esse podcast, o que mais te incomoda um cliente que vai construir, que vem até você, comprou o lote e quer construir? O que mais te incomoda no projeto, na obra? O que te traz assim desconforto? Na verdade, nas primeiras reuniões, eu acredito que o que mais gera um incômodo é quando o cliente chega comparando, né, os nossos serviços ou o que a gente está ofertando com outras empresas, né? Eu acredito que existem muitos fornecedores hoje em dia da mão de obra, da especificação, né, do alto padrão, mas o alto padrão hoje ele é muito individual, ele é muito singular. Então, ele não pode ser precificado e muito menos comparado um com o outro, porque cada empresa hoje ela oferece um tipo de serviço. Sim. E qual que é o maior erro que esse cliente possa cometer quando ele vem até você? O que que você fala com ele? Iniciar essa conta, né? Fazer essa programação. Ah, eu tenho uma casa de 400 metros. Meu amigo construiu por X reais a casa dele também de 400 metros. Então, a casa de alto padrão, ela realmente ela é singular, ela é individual, existem muitos detalhes. Então, o maior erro hoje é o cliente querer, no primeiro momento, comparar, né? Por metro quadrado ou por valor. Eu tenho hoje, na história da Tria, aí, cerca de 4 clientes que chegou até a gente deu um valor, ele foi no concorrente, o concorrente colocou o negócio bem abaixo e eu tive que no meio da obra pegar e concluir a obra. Hoje eu estou indo para a quarta obra já. Nem são todas que eu aceito, tá? Ao longo da trajetória aí tem algumas que eu nem me aventurei em continuar, porque realmente tinha muita coisa errada e é coisa que lá na frente o cliente vai sofrer consequências. Então, só para me entender, essa pessoa pegou uma outra empresa, fez um projeto com essa outra empresa, aí no meio do caminho ela teve um problema e te Não, na chamou. verdade, ela fez o projeto com a nossa arquiteta. Ah, Ao final do projeto, um exemplo, eu falei para ela, você vai gastar 2 milhões. E um outro construtor X, né, era um empreiteiro, na verdade, que trabalhava dentro do condomínio, falou que ela ia fazer aquilo por quase que 60% do valor. Eu não. falei para ela, você não consegue. 4 meses depois, ela volta, me procura e ela já tinha gastado cerca de 40% do valor que ele havia estimado para ela e ela não estava nem na primeira laje ainda, porque era um lote de declive. É um grande erro, né? A construção de alto padrão hoje, ela existe em vários fatores que oneram o custo, como o projeto arquitetônico, a topografia do lote, né? Você trabalha aí com os imóveis, né? Com lotes de alto padrão, você sabe que os condomínios hoje são muito acidentados, ou eles estão no aclive, ou está em declive, então são obras que você não pode precificar ali por um preço de metro quadrado fechado, porque não vai dar certo, Pode mudar, né? pode mudar. Dentro desse assunto, né? Obras de alto padrão para vocês, o grupo, é gestão ou é luxo? O que que você me diz? Os dois, né? É o luxo com gestão. O alto padrão, ele começa ali além dos olhos, né? Ele tá além de uma poltrona assinada, ele tá além de uma marcenaria de alto padrão, ele tá além do alto luxo, né? Dos produtos que você consegue ver ali na finalização. O alto padrão, ele começa desde o início. Ele começa desde a fundação, ele começa com as impermeabilizações, que muitas das vezes ficam ocultas e são coisas assim primordial para realmente você ter uma casa de alto padrão. Que bacana. E em questão de erro, você já viu algum cliente assim que errou e qual foi o custo que essa pessoa teve na questão de valor mesmo? Você pegou assim e falou assim, nossa, esse aqui
foi muito caro, foi além do que você imaginava. Tipo assim, um outro projeto você pegou e teve que consertar esse reparo, Então, fazer esse reparo. clientes meus não, né? Porque eu não deixo, né? Eu sou muito incisiva de determinadas situações. Quando o cliente não quer seguir determinada coisa, eu até deixo ele à vontade para ele executar aquela determinada tarefa com outro prestador, para eu não ter que assumir, né? Sim. Aquilo que não é feito de verdade. Mas o que eu já vi dar errado, voltando nisso, impermeabilização. Ah, é? Eu já tive vizinhos de obras minhas que o construtor, o empreiteiro, falou: não, a gente não precisa de colocar manta, por exemplo, no muro de arrimo. Nossa. E no final, chega a época de chuva, começa a entrar lama, começa a entrar terra ali dentro do lote, porque realmente a impermeabilização polimérica em muro de arrimo ela não funciona. Então, tem alguns erros que realmente eles não podem ser cometidos. Consultoria, viu, pessoal? Aqui no nosso podcast Além da Chave. Então, você aí que pensa, chama a Camila aí que você vai ter uma consultoria, porque é caro, né? É caro e o item impermeabilizações é um dos que eu mais bato com os meus clientes, porque a hora que a chuva chega, Não tem não tem jeito. acabamento, não tem esquadria, não tem manta que aguente. Então, a impermeabilização, ela precisa ser feita e, principalmente, por uma empresa que lhe dê a garantia daquele serviço e também o pós-obra, né? Porque tem muitas empresas hoje que entregam um produto de qualquer maneira e quando chega a primeira chuva o cliente tem problema e não consegue, ele fica ali com prejuízo. E é um prejuízo milionário, né? Porque a falta de impermeabilização, ela destrói móveis, ela destrói paredes, ela destrói marcenaria, que hoje é o item mais caro da obra. Muitos clientes chegam e falam: ah, mas o aço é caro, o acabamento é caro. Não, gente. O item mais caro de uma obra de alto padrão hoje é a marcenaria. E sem ela, e sem uma boa marcenaria, você não consegue ter uma obra de alto padrão. Você pode ter gastado a melhor ferragem, ter trabalhado com os melhores carpinteiros, melhores pedreiros, ter o melhor esquadro da casa. Se você não tem uma boa marcenaria, uns bons móveis, sua casa não se torna de alto padrão. Bacana. Dentro de valor agora que você falou, quanto que custa uma má gestão de uma pessoa que faz uma má gestão mesmo, algo errado? Quanto que custa essa má Para mim gestão? é caro, muito caro, porque é um caro que vai além do bolso, né? Ele vai além do financeiro. A Sonho gente todo, lida né? ali todos os dias com o sonho de uma família inteira. Então, ali, más escolhas, más gestões levam ali para traumas que são irreversíveis. Tem várias pessoas que você conhece ou que você encontra pela rua e que vira e fala: Deus me livre obra. Eu não quero mexer com obra nunca Por mais. causa disso. Então, assim, o trabalho da minha empresa hoje, o meu trabalho hoje é isso. É trazer segurança e tranquilidade para os meus clientes. Eu tenho clientes hoje, como a obra que eu estava finalizando agora há pouco, que eles vão na obra aos finais de semana para visitar e chegam para morar. São clientes que deixam total a gestão de escolha de acabamentos, escolha de móveis, do início ao fim do projeto, nas mãos da Tri. E a gente já está indo para a quarta obra deles entregue e todas elas foram vendidas em menos de 4 meses de obra pronta e com lucro ali de 40% a 50%. Que benção. Eu conheci você nesse mercado, eu sei que vocês são referências, e assim, vocês dominam realmente o mercado de alto padrão na questão de construção, e todo mundo, e todas as casas que eu vejo suas, eu sei que tem a marca, porque vocês criam a Sim, marca, né, sim, Tri? A gente fala assim, ó, aquele acabamento é da é da Camila, Tri. né? Assim, a casa que nós negociamos ali, né, Sim, agora há pouco em fevereiro, nesse mês retrasado, sim. assim, você falou de marcenaria, a casa é toda da É toda na marcenaria. marcenaria. A parede hoje só serve para receber marcenaria. A gente Nem pinta. nem pinta. A gente não gasta, na verdade, muito dinheiro com massa, com acabamento de pintura em paredes que vão marcenaria, né? A gente só trata a parede e passa ali um selador para ela parar de sair aquela areia, né? Do reboco, da massa ali, e o restante é tudo revestido. E assim, é sensacional. Quando você entra numa casa que tem uma boa marcenaria, que ela tem uma boa cortina, que ela tem um adorno e uma boa iluminação, você trabalha com isso, você sabe, a gente entra para vender e não dá vontade nem de sair. Verdade. Foi o que aconteceu nessa casa. O A gente cliente fica lá apaixonou. horas, Agora uma pergunta talvez polêmica para você, né? Que você Sim. trabalha nesse mercado. O cliente quando chega até você, porque a gente sabe, eu também sei, Uhum. que a gente hoje a internet, hoje tudo tá muito, a comunicação tá todo mundo tá ciente. O cliente que chega até você, ele sabe construir ou ele acha que sabe construir? Porque você é especialista naquilo que você faz.
Então é aqueles palpiteiros, né? Sim. Que fala assim, ó, não, assim, assim, assim. Quando acontece com você, é normal acontecer isso? Olha, eu costumo dizer que eu sou bem abençoada, sabe? Sim. Todos os clientes que me procuram, todos, têm muita confiança no meu trabalho. E quando eles tentam, ou porque que acontece muito tal do, fulano me disse, fulano fez isso na casa dele. Quando chegam para mim, e como eu sou muito incisiva, eu sou muito certa naquela prestação de serviço que eu tenho que fazer. Quando eu falo pro cliente, olha, eu não recomendo. Todas as vezes que eu já falei pro cliente que eu não recomendava determinadas coisas, ele optou em seguir aquilo que eu indiquei. Então, graças a Deus, todo mundo que chega para mim tem uma confiança no meu trabalho, todos os clientes que vêm, né, é meio que o estilo da Tri, né, já buscam aquilo ali que eu entrego. Então, graças a Deus, a gente está indo aí para a obra de número 75. A confiança foi total em todos os clientes. Que benção. A maioria ainda pergunta, o que você acha? Qual que é a te sua falo- opinião? Pergunta. Tem situações até engraçadas. A esposa e o marido estão em casa conversando, escolhendo determinadas coisas. Te ligo. Aí a mulher fala assim, pergunta pra Camila. Aí é Liga ótimo. pra Camila e pergunta pra Camila. Porque, de fato, o que eles não querem? Errar. Uhum. Então, o que a maioria das esposas e os maridos também falam comigo, Camila, eu não posso errar. Isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai. Aí eu dou minha opinião e mesmo quando a opinião diverge da deles, eles Desempate. desempatam. Você desempata. Eu sou o voto de vetado. Às vezes também tem uns maridos que têm uma ideia muito louca, né? Sim. Vou colocar tal coisa aqui. Falei, não vai estragar minha obra, não. Aí a esposa fala, graças a Deus. Aí a gente ele é voto vencido. Camila, agora falando de prazos, né? O cliente que está te assistindo, que acompanha o seu trabalho, o que você fala aí para essa mulher, esse homem, essa família, essa questão de prazos aí, que eles não sabem de nada, questão de prazo, multa, o que você entrega, o que você faz essa Olha, consultoria pro seu existe cliente? uma confiança muito grande em todas as prestações de serviço que eu já fiz. Eu nunca tive problema com isso. Mas eu deixo bem claro para o cliente o seguinte: a obra de alto padrão, ela não é um pão que você coloca ali no forno e tantos minutos aquela massa tá pronta, né? A obra de alto padrão, ela tem muitos detalhes. A gente lida hoje com mão de obras escassas, né? Então, tem determinadas coisas que eu prefiro seguir pela qualidade do que pelo prazo. Então, às vezes, eu sempre afirmo isso no Instagram, né? As minhas obras, elas não são perfeitas, mas a gente busca o máximo de perfeição que a gente conseguir. Então, com relação a prazos, um exemplo, eu dei para o cliente um prazo de 24 meses. Já teve situações de eu entregar com 26, com 28, até com 30. Agora, por exemplo, as obras do início do ano, a gente ficou com 120 dias de chuva. Então, não tem como isso não impactar. Então, como os meus clientes também estão sempre ali perto, a gente trabalha de forma bem transparente, eles conseguem acompanhar, ver que não, entre aspas, né? Não foi corpo mole, não foi desídia, não foi culpa nossa. E existem coisas também que é muito detalhe. A obra de alto padrão, você chega no finalzinho ali, ó, é de lupa mesmo, que você tem que ir procurando, que você tem que ir arrematando, às vezes tem que chamar, assim, um prestador de serviço terceirizado para refazer ou para aprimorar alguma coisa ali. Então, com relação a isso, a primeira coisa que eu falo para todos os meus clientes, existem prazos, sim, em contratos, mas para eles não se apegarem. Eu te falo por mim mesmo, né? Eu estou há 2 anos construindo a minha casa, eu queria ter me mudado em dezembro. Só que em dezembro chegou um ponto da minha obra que era crucial, que é o acabamento do acabamento, é o refinar, é o conferir marcenaria, é o colocar adorno. E é um período que eu tinha 4 obras sendo entregue. E eu falei, peraí, eu vou parar a minha obra. Eu realmente dei uma pausa, não foi por recurso financeiro, não foi por nada, foi realmente porque eu queria cuidar com calma. Então, dei prioridade para os meus clientes e queria ter mudado em dezembro, vou mudar em maio, 5 meses depois. Mas é o que eu sempre prego na internet, eu prefiro mudar 5 meses depois, entrar e não ter mais nada para fazer, não ter nenhum tipo de prestador ali retocando e ter a certeza que aquilo ali ficou 100%, né? E ter a tranquilidade do que eu ter me mudado, que eu poderia ter me mudado de qualquer jeito em dezembro e ter que refazer um retoque, ter que refazer uma coisa ou outra. Então, assim, o que eu sempre peço, e sou bem claro com os meus clientes, para a gente não se apegar 100% ao prazo. E graças a Deus, assim, a gente cria ao longo de 1 ano, 2 anos ali, uma relação. A maioria dos meus clientes viram meus amigos, né? Porque não tem como, a gente envolve uma família inteira. E com relação a prazo, é o que eu sempre falo para os meus clientes. É lógico que a gente não vai prolongar o negócio demais e nem aceitar de outros fornecedores um negócio que seja desídia, né? Que a pessoa não esteja cuidando da obra.
Mas dentro dos padrões aceitáveis, a gente tem que ser um pouco flexível, sim, principalmente na obra de alto padrão. A gente lida com pessoas, a gente lida em situações, eu também olho o lado empresário, né? Às vezes eu estou com um fornecedor e eu escolho determinado prestador dele. Ó, eu quero que fulano faça isso aqui, porque existe isso, né? Sim. E o fulano, às vezes, tem uma intercorrência com o filho, às vezes até com ele mesmo. Então, são coisas totalmente aceitáveis. Então, dentro da minha empresa, a gente, não só com os meus colaboradores, com meus clientes, como com os meus prestadores de serviço, a gente tem um lado muito humano. Então, a gente trata os nossos clientes como a gente gostaria de ser tratado, a gente trata os nossos fornecedores como a gente gostaria de ser tratado também. Então, essa relação, eu acho que é o que causa essa solidez e que consegue ter esse entendimento. Então, assim, a casa de alto padrão, em breve resumo, não se apegue 100% a prazo. Se apegue à cronologia do negócio, se aquilo está tendo, né, um desenvolvimento legal e se a qualidade tá boa. Porque se a pessoa pegar, não, você tem que me entregar a casa com tal tempo. Vai fazer, mas vai fazer correndo, às vezes vai passar coisa batida, vai ter coisa que os olhos não vão passar porque passou correndo. Então, na obra de alto padrão, eu não entendo que o prazo seja uma coisa primordial, né? Eu acho que a qualidade, ela vem antes do prazo. Agora, dando para atender, sem intercorrência nenhuma, o prazo com a qualidade, aí dá Brasil sempre. Mas nem sempre a gente consegue. Ótimo. Dentro do prazo, questão de projeto, como é que vocês trabalham? Vocês que aprovam? Porque aí depende também de prefeitura. Na verdade, eu só assino o meu contrato após a aprovação da prefeitura, porque são coisas externas que eu não tenho controle, né? Isso. E a obra, ela de fato começa a contar com a perfuração das estacas. E as demais coisas, ao longo da obra, eu já consigo fazer o alinhamento para o cliente. Agora é hora disso, agora é hora daquilo, igual um exemplo. O projeto elétrico e hidráulico. Eu não gosto de recebê-lo muito no início, porque muita coisa muda na obra de alto padrão. Eu te falo que eu mexo com isso há 7 anos e eu fiz 2 projetos de interiores para minha casa, porque muda do início da obra, quando você começa a fazer o projeto, até quando você vai de fato executar, muda tendência, muda situações, você viaja para um lugar, vê uma coisa legal lá de outro estado, quer trazer. Eu acompanho você, eu vi. Então, você mudou uma palmeira, você pôs uma palmeira que falou, não gostei, tem que trocar. Tem que trocar para cá, e vem muito tendência, né? A gente teve aí a época das tendências das tamareiras, todo mundo queria ter uma tamareira, a gente teve a tendência dos jardins verticais, todo mundo quer um jardim vertical. Então, ir acompanhando mesmo, e do início ao final da obra, sempre tem uma coisinha que a gente mexe. E assim, como você acompanha a equipe de fornecedores das suas casas, das suas obras? Na verdade, hoje a gente tem um organograma dentro da empresa, né? Então, a gente tem as pessoas específicas para determinadas coisas. Ao longo desses anos, como que a gente estruturou a empresa? Ninguém é bom em tudo. O pedreiro que é bom de alvenaria, ele não é bom na massa. O pedreiro que é bom de massa não é bom na alvenaria. O pedreiro que faz o grosso não faz o acabamento. Então, dentro da empresa funciona assim também. A gente tem prestador de serviço que cuida dos orçamentos, a gente tem prestador de serviço que acompanha a execução. Então, às vezes, você faz o fechamento com determinada empresa, mas sou eu que valido, porque eu sou especialista naquela situação. Então, dentro da empresa... Até na obra? Até na obra. Isso é novidade para mim. Então, dentro da empresa tem a pessoa que cuida do acabamento, tem a pessoa que cuida do cara da marmoraria, tem a pessoa que cuida da esquadria, tem a pessoa que cuida do rapaz que faz a infra do ar-condicionado. Isso é gestão. Então, a gente pegou ali, a gente tem hoje um corpo de 8 coordenadores e supervisores, além dos nossos encarregados que ficam fixos em obra. E esses 8 rodam todas as obras, todos os dias, dentro de... meio-dia, a gente vai para um condomínio, no outro meio-dia a gente vai para o outro, mas procurando rodar todo mundo em conjunto, porque cada um cuida do seu. E mesmo aquilo que não é função dele, às vezes ele vem e dá um toque no outro. Olha, tal fulano tá chegando para instalar isso aqui, mas tal previsão não ficou boa. Pede alguém para vir aqui e dar uma conferida. Então, dentro da empresa, a gente faz essa divisão, porque cada um também é bom para uma coisa. Um é bom para o acabamento, outro é bom para pintura, o outro é bom para o jardim. Então, a gente já conseguiu, ao longo desses anos, fazer essa divisão dentro da empresa e tem dado muito certo. Então, assim, eu tenho certeza que a pessoa que for pôr na sua mão para construir, ela vai ser bem gerida. Com isso aí, com essa gestão que você dá aula, você está dando aula para a gente aqui, de pessoas especialistas, porque a gente é especialista naquilo que a gente faz. E a gente vê a diferença, é óbvio. Hoje as imobiliárias trabalham tudo e tem tudo, mas não, sabe, não foca. Não quer dizer que é ruim, mas também Quando eu comecei a construir, existia isso também. Eu falei, espera aí, eu era corretora, você sabe, né? Sim. Eu comecei como corretora. Tem a Trimóveis, né? Tem.
A gente trabalha hoje em plano secundário mais com os imóveis dos nossos clientes, né? Aham. Pra gente conseguir também atender bem. Porque é aquilo que você tá falando, não adianta eu abraçar, Aham. porque eu tô ali. Eu sou muito centralizadora das coisas, sabe? O meu negócio, ele tem muita minha identidade, ele tem muito de mim nele. Então, eu não consigo, por exemplo, terceirizar toda aquela demanda e não tá lá para fazer, porque ninguém atende o cliente da gente como a gente. Então, eu acho que deu muito certo a Tri por isso. Então, quando eu comecei, eu entrava nas casas de condomínio dos construtores aqui de Lagoa Santa e falava, gente, não tem condição disso aqui ser uma casa de alto padrão. Então, assim, eu falei, quando eu construí a minha primeira casa, eu fiz como se fosse para mim. E o segundo comprador entrou e comprou. Na minha segunda casa, deu briga com os dois que foram, para ver quem que ia comprar. A cliente que comprou a minha segunda casa, lá no Grand Park, ela foi na casa esporádica com a filha, para levar Passear. a sobrinha passear. Na segunda-feira, eu cheguei no meu escritório, ela estava sentada lá. Ela falou, Camila, eu nem dormi o final de semana inteiro. E é muito curioso, porque ela estava há 2 anos rodando com todos os corretores, Lagoa Santa e Vespasiano, buscando uma casa para comprar. E ela é uma cliente muito exigente. Então, ela não gostava de uma coisa, ela não comprava. Então, na segunda-feira, quando eu cheguei, falei, o que fulano tá fazendo aqui? Nossa, ela tá aqui, já tem uns 40 minutos esperando. Ela colocou o marido dela doido. O marido dela, quando me ligou, falou, Camila, olha, eu nunca vi ela assim. Eu nem queria comprar essa casa, porque ele tinha 3 lotes lá no condomínio, eu preferia construir. Aham. Mas eu vou fazer o gosto dela, porque desses 2 anos que a gente tá procurando, é a primeira vez que ela realmente agradou. E depois as filhas construíram comigo, indicou para outras pessoas. Então, eu acho que é isso que é o legal Sim. da profissão, né? Criar essa linha aí. Lastro, né? E assim, você falou algo que eu comentei aqui até num podcast passado sobre isso. Os construtores hoje, você acha que é só construir, né? Tipo assim, Mas você sabe que eu mudei um pouco, né? Esse cenário. você subiu o patamar, As né? casas mobiliadas vieram depois de mim. Então você tá de parabéns. As casas completas, né? Com cortinas, com iluminação. Isso. Eu falei sobre isso. Inclusive, tem pessoas aqui em Lagoa Santa que iam nas minhas obras. E quando construía, eu falava, vai, essa piscina tá igual a minha. Então, assim, é muito legal ver que as pessoas realmente se inspiram na gente e também poder posicionar e mudar o mercado. Nossa. Que eu acredito, e isso eu tenho certeza, você pode perguntar para qualquer pessoa aqui do ramo, existe um alto padrão antes da Tri e depois da Tri. Não existia aqui essa entrega de casas mobiliadas, casas com cortinas. Outra coisa que a gente vem mudando também, o investimento no paisagismo, né? Nossa. O paisagismo é um item, assim, que muda muito a cara da casa, faz toda a diferença. Então, assim, eu tenho clientes que gastam 200, 300 mil num paisagismo, mas faz toda a diferença, né, na casa. Eu achei que era o mais caro. Não, a marcenaria é mais caro. Hoje, vamos falar em números, uma marcenaria de alto padrão, para uma casa aí de seus 400 a 500 metros, a gente fala de um investimento na casa de um carro. Um carro, 1.200, 1,5 milhão. Caraca. E o pessoal investe, porque assim, tem retorno, né? Tem. Porque muda. Essa casa mesmo que a gente vendeu de um VGB alto, né? Tipo assim, o cliente chegou na casa e falou, cara, essa é minha casa. Essa é minha casa. E ele entrava até o cheiro. Vocês também têm aquela essência que Isso, é porque a gente trabalha com adorno. A gente personaliza a casa para o cliente, né? Então, como a gente tá ali, aquele 1 ano e meio, 2 anos com o cliente, a gente entende um pouco do que o cliente gosta. E ele é estrangeiro, ele é nora, irmã, muito bueno. Cheirosa. E é diferente, né? É o que eu costumo dizer, é experiência, né? É viver a experiência. Você entrar dentro de um imóvel que você se sente acolhido, que você se sente abraçado. E é essa sensação que a gente deseja que todos os nossos clientes tenham todos os dias a voltar para casa. Eu costumo brincar, né? Principalmente depois da pandemia, a gente hoje constrói casas para não sair de casa. Você vê que hoje as nossas casas são completas. Elas têm academia, elas têm cinema, elas têm ali uma área gourmet bem equipada. Para quê? Para receber, para acolher e para o seu próprio refúgio ser o seu próprio lar. E a geração de hoje necessita disso, né? Tem que ter. Até porque hoje em dia não tem nem mais o que fazer na rua, né? A rua hoje só tem violência. Antigamente, a gente ainda tinha, né? Jogava bola na rua. Pega. A gente tinha, né? As casas noturnas, que antigamente era legal. Você tinha... Eu não era muito da minha época. Mas Armazém é outra lá na rádio, como é que chama? Alambique. Caríbia. Então, antigamente existiam as casas noturnas que se podiam ir, se podia divertir. Hoje não tem. Então, hoje realmente o nosso divertimento, o nosso refúgio tem que ser realmente o lar da gente.
E fazem bem, né? É, Você abriga em casa. Agora falando da Camila. sim. Camila, qual foi o momento mais difícil da sua carreira até aqui? Mais difícil. Você tem algo assim em mente? Que você falou assim, Assim, difícil não, porque eu sou muito abençoada, sabe? Tudo que eu me propus em todas as áreas da minha vida, desde o meu início do empreendimento, deu muito certo. Mas vamos dizer que deu mais medo. Foi na época da pandemia, né? para todo Para mundo. todo mundo. E inevitavelmente foi a hora que eu mais explodi. Né? Eu estava ali no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, e realmente foi um divisor de águas. Quando você viu o mundo inteiro parado, todo mundo em casa, naquela época eu estava com 14 obras em andamento. Nossa, no meio da No meio pandemia. da pandemia. E assim, sem perder nenhum funcionário, sem ninguém pegar Covid. E eu tava ali no meio também, não peguei, né? Porque a gente saía para trabalhar todos os dias, Sim, que a construção civil foi uma das poucas áreas que que não deu parou, certo. além das áreas essenciais, né? Saúde, Hospital, né? e supermercados, farmácia. Então, foi um momento desafiador. Naquela época, para se ter noção, eu conseguia fechar contratos, alguns contratos específicos eram de valor fechado. Eu conseguia apresentar um projeto para o cliente, né, com projeto de interiores, com mobília, com tudo, e cobrar um preço fechado. Pra você ter noção, naquela época, a construção civil, né, a parte civil de casa, a gente tinha uma estimativa que eu cobrava R$ 2.000 o metro quadrado, e eu entregava, com lucro. Que isso. Hoje é de 5 a 5,5 a parte civil Sim. e apertado, porque se você escorregar, encosta no 6. Então, se você pensar que de lá para cá, R$ 3.000 por metro quadrado é muita coisa. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Agora falando dos seus objetivos, assim, falando de você, né, Sim. mesmo. Agora eu falei Qual que é o seu objetivo de vida que você tem, que você almeja, assim, que você... Acho que é mudar para sua casa? Eu nem sei te dizer agora se é para minha casa ou se é para a sede, né? Não Ah, sei dizer nem o que me gera é mais novidade, né, ansiedade. a sede. Mas eu acho que a sede agora ela vai trazer um outro patamar de vida para mim. É o que eu busquei e é aquilo que eu venho trabalhando há 7 anos para fazer, né? É entregar uma experiência única para o cliente, porque qual que é a minha intenção? Você me procurar para fazer um projeto e no meu próprio prédio, na minha própria sede, eu tenho um showroom de tudo aquilo que eu trabalho e te apresentar. E o cliente lá, E o ver. cliente lá. Então, antigamente a gente tinha que ir numa loja, tinha que ir em outra loja, tinha que Nossa, ficar vai ser deslocando lindo, para vai lá e ser para cá. maravilhoso. Então, hoje lá, né, a partir do meio do ano, a gente já vai estar lá, a gente vai entregar essa experiência de você poder entrar, é literalmente um shopping da construção, sabe? Um shopping que você consegue ir lá comprar uma Sim. blusa, uma calça, um sapato, uma maquiagem, fazer o Experiência. cabelo, entregar essa experiência para o Essa é a cliente, experiência. e ter tudo ali. Então, realmente é uma realização de vida. E eu costumo dizer pro povo que, assim, tudo que eu queria na minha vida eu tenho hoje. Eu digo financeiramente, pessoal mesmo, eu não almejo nada além do que eu já vivo. Sim. Então, realmente, é consolidar a empresa, é conseguir, né, que a gente vai sair agora de uma maré de investimentos altos que a empresa fez, é conseguir reconhecer mais os meus colaboradores, mais do que eu já reconheço, porque sem eles eu não sou nada, né? Eu tenho uma porcentagem ali que eu vou te dizer que é uns 40, 50 que está comigo desde a minha primeira obra. Tem hora que eu paro na obra e falo assim, vejo um cresceu vídeo comigo antigo e falo, aqui. pô, o cara tá aqui desde a primeira obra. Eu tive agora a festa de final de ano e eu busquei alguns números pra gente dar alguns prêmios e assim, cerca de 45% dos funcionários não tiveram nenhuma falta ao longo do ano. Foi quando eu sorteei uma moto 0 km para essas pessoas, sabe? Caraca. Então, assim, o que eu almejo hoje é isso, é conseguir entregar ainda mais com excelência, é conseguir gerar o que eu gero nos meus clientes, questão de sonho mesmo, de ver o cliente entrando na casa e chorando, e ver o cliente, às vezes, tem mais vergonha, eles veem o Instagram ali durante o dia, e à noite eu vejo que ele foi lá na obra, sabe? Às vezes mora lá em Belo Horizonte, vem Porque vem você para filma, ver. né? As casas, você Sim, vai sim, acompanhando e eu vou aquela pessoa que acompanhando. tá ali te seguindo. E é muito legal isso, porque você vê que faz uma diferença. Aí fulano gera até ciúmes entre os clientes. E aí, vai na minha obra, não? Eu não consigo estar em todas as obras. Então, por exemplo, a parte de estrutura, eu tenho os meus gestores e o meu coordenador, assim, que é uma parte hoje que eu posso falar
posso ficar de olho fechado, eu não fico, mas eu posso, Sim, sim. sabe? Eu A passo confiança. correndo o olho, mas eu me dedico mais ali do acabamento pra frente, é onde eu entro, né? Certo. Então, aí o cliente fica, você tá indo mais na obra de fulano que na minha. Então, assim, às vezes eu passo em 2, 3, 4 obras no dia, eu não consigo filmar, porque a agenda tá um pouco corrida. Mas é muito legal isso, e o que eu almejo é isso, é continuar entregando esse tipo de sensação, essa experiência, e conseguir realizar também através dos sonhos dos meus clientes, os sonhos dos meus colaboradores. Eu vim de baixo, né? Eu comecei de CLT, meu primeiro emprego foi como call center, né? Porque eu precisava de estudar para poder fazer faculdade, porque se eu não estudasse, meus pais não tinham condição de me pagar uma faculdade naquela época. E a valorização do funcionário é o próximo item de alavancagem dentro da minha empresa, né? A gente fez agora os investimentos, a gente estruturou a empresa para poder crescer, e o próximo passo, eu prometo para eles, falo sempre que eu posso, que é realmente vir com essa valorização deles e devolver um pouco daquilo que eles trazem para mim. Bacana. E dentro desse assunto, como que é a Camila, família, mãe, como é que você aguenta fazer isso tudo? Eu me viro, né? Eu me viro. É mãe, é psicóloga, é amiga, que ainda tem as As amizades, amizades. tem a vida. É, eu hoje sou pilar da minha família, da minha mãe, do meu padrasto, que me criou, é como se fosse meu pai, da minha filha, né? Hoje eu sou mãe separada, então eu tô ali aguentando o mundo aqui nas costas. E muitas das vezes eu sou também o pilar dos meus colaboradores, às vezes, muitas das vezes, eu sou a única rede de apoio que eles têm. Então, às vezes é cansativo, às vezes dá um É, desespero, mas é muito satisfatório também você entender que Deus te trouxe para o mundo com uma missão. Sabe aquela sensação que você acorda propósito de todos vida. os dias sabendo que outras pessoas realizam e mudam as vidas através de você? É. Tantos colaboradores, clientes, né? Às vezes a gente muda a vida de muitos clientes mesmo. O cliente começa ali com um sonho de investimento, no final a gente tá acabando a casa dele, que ele sonhou, aí você vira e fala assim: você não quer vender sua casa, não? Eu brinco muito com a Simone, que é minha colaboradora, ela é da obra do É, Mirante, lá minha do obra de Mirante. número 9. Quando ela estava terminando a obra, porque sempre tem, né, aquela ansiedade, obra de tal, não quero construir nunca mais, eu vou morar aqui pro resto da minha vida. Ah, Eu tá. saí com o apartamento, já vendeu a casa. Já vendeu, já está com o projeto pronto e nem sabe quantas mais virão. Mas é sobre isso. É É, sobre você ver o seu trabalho, o seu propósito de vida mudando outras vidas. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me motiva hoje e me dá forças, né? Até quando eu tô meio baqueada, falo, não, tem que diminuir é, essas obras, tem que mandar um pouco de funcionário embora, que eu não vou negar. Eu sofro muito com a ingratidão das pessoas. Às vezes as pessoas que a gente mais ajuda é as que não têm consideração pra gente. Mas é o que eu te falo também. Tem ali os 40%, os 50% é o que te dá ânimo, que me dá ânimo. dá o Você gás. fala assim, poxa, por É esse por cara você. aqui, eu não posso desistir. Eu Aham. não posso desistir. Então, é isso. Aos trancos e barrancos, a gente vai seguindo. E trabalhando pesado durante a semana. Final de semana eu realmente desligo, dou uma extravasada, às vezes viajo. Eu gosto muito de estar com os meus amigos, então a gente faz algumas resenhas, a gente vai para shows. Eu amo música, né? Uma das coisas hoje que mais mexe comigo, que me acalma, que me anima, também a música. Então eu gosto muito de show, eu gosto muito, eu viajo, vou para outros estados, atrás das pessoas, dos cantores que eu gosto. Então é isso, é um equilíbrio mesmo de vida É, ali, senão você ficar assim, você não vai entre o aguentar. pessoal e o muito o muito interessante é o seguinte: eu escolho ser eu. Isso é Independente dos importante. julgamentos. Então, você vê de tudo no meu Instagram. Você Isso vê é coisa importante. profissional, você vê coisa pessoal. Às vezes, o cliente de alto padrão, eles veem em mim ou alguma coisa que talvez eles não fariam, né? Porque a pessoa, quando tem muito dinheiro ou que já saiu de um lugar de alto padrão, ele não tem os costumes que a gente Não que se veio de conecta. baixo tem. E eu já ouvi às vezes até de um cliente meu. Ele falou assim: você já está em outro patamar, você já pode sentar em outras mesas. Mas o que me deixa feliz hoje é estar com os meus, é estar com aquelas pessoas que estiveram comigo Isso é quando eu não importante. tinha nada, né? Independente de valor, porque hoje Hum. dinheiro ele é secundário na vida da gente. Eu acho que você ter boas pessoas do seu lado, você ter um bom nome, né? Você ser uma boa pessoa vale mais do que você ter dinheiro na conta. Muito mais. Então é isso. Eu escolho ser verdadeiramente eu.
E o legal é que muitas pessoas, né, muitas, na maioria, me respeitam. Pela minha forma de vida, né, de eu não ter a vida Você que, é que as posicionada. pessoas ricas têm. Eu já tive esse medo, nossa, será que vão me julgar? Ou será que a pessoa não vai ter confiança de entregar ali 3, 4, 5 milhões dentro da minha empresa pelo meu estilo de vida? Isso nunca aconteceu. Eu falei isso no Instagram essa semana, os meus clientes, eles têm uma confiança, assim, total. Eu tenho um cliente que, se eu falar assim, é X, sem questionar, eles já fazem Pix pro Só assina. fornecedor, para mim, só assina. É realmente a confiança, sabe? E eu acho que eu tô no caminho certo, porque eu sou transparente, eu sou essa aqui, eu sou aquela ali do Instagram, da hora que eu acordo até a hora que eu saio. Tem dia que eu tô mais tranquila, tem dia que eu tô mais agitada, mas eu escolho ser eu. Lógico que dentro de princípios, de valores, né? Que independente se você tem dinheiro ou não, você tem, né? Desde uma Sim. família humilde até uma família rica. Então eu escolho ser isso, né? Honrar os meus valores, aquilo que meu pai, que minha mãe me ensinou desde pequenininha, aquilo que eu cresci dentro de casa, mas sem perder a minha essência, e sem deixar de ser quem eu sou. Não, Isso é eu não importante. escolho ser uma figura no Instagram, Isso. porque existem pessoas hoje que você vê o que a É a pessoa é, máscara, né? e aí você vê umas atitudes que você fala assim, que aí, como assim a É. pessoa faz isso? Então, essa é a minha escolha. Eu escolho ser eu todos os dias. E ser o mais transparente possível. Mostro mesmo minha vida pessoal. Cliente Isso. sabe o que eu faço, cliente sabe o que eu não faço. Independente se às vezes eu fui no show, se eu fui numa viagem. Às vezes eu cheguei 2, 3 horas da manhã. 6h30 eu tô acordada, 7h30 eu tô na obra. E não deixo de ir trabalhar nenhum dia da semana. Por E nenhuma assim, circunstância. isso aí é muito importante, porque assim, no mercado de alto padrão a gente tem o ego, né? Sim. Do cliente que está comprando, o vendedor, talvez no meu caso o corretor. Uhum. E dentro da minha imobiliária aqui, veio um rapaz que trabalhou comigo há anos, ele trabalhava de gari. Eu queria uma oportunidade, Oportunidade. às vezes não sabe nem comunicar direito Sim. conforme, né, o mercado O mercado exige. exige. E o cara hoje, velho, vendendo aí a rodo, tipo assim, fazendo VGV aí de cara que tá aí no mercado de alto padrão há Há tempo tempos e e não não, tem. e não, não faz, entendeu? Então, É. assim, o que você falou tem tudo a ver. Porque eu mesmo, quando eu comecei, eu venho de família cristã. Uhum. Então eu falei assim, eu pensando, igual o menino, né? É. Não vou postar que eu tô na igreja, não, porque vai que um católico não Não gosta. gosto. E o cara é meu cliente. Tipo É. assim, olha as ideias As minhas. ideias. E assim, parei, falei, o que que eu tô É. fazendo? Eu não tô sendo eu. É. Hoje eu pego meus status, tô conversando aqui normal, como se eu estivesse conversando com você aqui, porque Isso. é isso que se É conecta. isso que se As conecta. pessoas se conectam com pessoas, né? Eu digo que isso para tudo, né? Eu, ao longo desses 7 anos, às vezes várias empresas grandes, pessoas grandes de marketing. Ah, Camila, quem cuida do seu marketing? Quem cuida do seu Instagram? Eu nunca deixei ninguém mexer. Dá trabalho, né? Dá trabalho, mas aquilo ali é a minha essência. É, É aquilo ali, é você olhar e falar, isso aqui foi ela que fez. Porque, independente, desde uma publicação pessoal ou uma publicação profissional em um dos 4 Instagrams que eu tenho, tem a minha essência. E se fosse outra pessoa, as pessoas saberiam se foi eu ou se não foi. Então, eu escolho isso, sabe? Tem dado muito certo, né? É uma das coisas que eu mais dou valor na vida, né? E pelas pessoas. É a pessoa ser ela, né? Porque a gente não consegue não ser a gente por muito tempo. A gente não consegue enganar as pessoas por muito tempo. E graças a Deus, né? Isso sempre me ajudou. E aquilo que eu te falei, gera ainda mais a confiança das pessoas. verdade. Falando de confiança, de ser você, conta aí pro seu público, pra gente, pro pessoal que tá ouvindo, como que você conheceu a Camila Simeone? Porque ela é assim também, bem assim, dinâmica, né? Ela posta a É, vida dela. Como vocês se conectaram no mercado? Que você, para quem não sabe, a Camila tá construindo a casa da Camila isso. Simeone. A Camila, eu já sigo ela há muitos anos, né? Inclusive, faz uma diferença grande, porque às vezes ela fala alguma coisa, eu falo, Camila, não dá, porque eu sei que você costuma fazer isso, isso e isso. Então, tipo assim, é muito legal, né? Essa ligação entre cliente e a gente. E ela é uma pessoa que, assim como eu, tem uma personalidade muito forte.
né? Ela tem um coração gigante, né? Ela tá muito além daquilo ali que as pessoas veem pelo Instagram. Ali no Instagram ela precisa se posicionar principalmente pelos números dela, né? Então eu que tô pequenininha, recebo 1 milhão de ataques. Você imagina o que ela Imagina. não Eu passa, falo isso com os clientes às né? Eu vezes. costumo até arrepiar falando disso. A gente vê ali coisas desumanas. A gente vê fakes atacando o filho dela, família dela. Então é uma coisa assim muito triste hoje na internet. É uma das coisas que às vezes desanima a gente. Então ela tem um posicionamento muito forte e a gente tem alguns conhecidos em comum, que ao longo desses anos ela já ouviu muito falar do meu nome, né? Então ela já me conhecia por trás das câmeras através dessas pessoas que Sim. incomumente falava de mim e tal. E ela, como eu, mesmo tendo o jeito doido dela de viver, ela é muito temente a Deus e ela busca muito as Eu já vi respostas lá dela em vídeo dela Deus. levando lá a gente para orar no monte. Ela Desde o leva, ela começo, vai no a monte, assim, pastora e dela, né? desde quando eu conheço, eu sigo a Camila, ela é essa pessoa. Então, com certeza, eu acho que foi isso, sabe? É Deus Sim. mesmo que Conexão falou do que alto. conexão do alto. E eu que eu falei pra ela, eu falei, Camila, a única certeza que eu posso te dar é que eu vou fazer a sua casa como se eu estivesse fazendo a minha, né? Sim. E você pode confiar e o que eu puder fazer para você aqui, eu vou fazer. E isso acontece. Ela contratou uma arquiteta lá de São Paulo para fazer os interiores dela, né? Que era uma arquiteta que ela seguia. O arquitetônio ela fez com a Letícia, lá dentro dos nossos Letícia escritórios. Coutinho, né? Isso. E tem muita coisa que a arquiteta lá de São Paulo falou, mas você tem que fazer isso. Ela, não, peraí que eu vou perguntar para Camila, minha construtora. Ah, mas por que você tem que perguntar para ela? A obra é sua. Ela falou, não, porque eu não trabalho com isso, e a opinião dela, porque eu sou muito sincera. As pessoas, elas comercializam demais o negócio, sabe? É, Um arquiteto quer que você coloca esse copo aqui na sua cozinha, porque às vezes ele tá ganhando aquilo ali de RT e eu não tenho apreço com ninguém. Eu boa. já briguei entre aspas, né? Muitas arquitetas não gostam de mim hoje por isso, porque eu digo o seguinte, ó, você tá entrando aqui na obra do meu cliente, a minha prioridade é meu cliente, a minha prioridade não é RT, eu não vivo de RT, eu vou indicar pro meu cliente aquilo que eu quero, né? E aquilo que eu entendo ser melhor que ele. Então, eu não indico para o meu cliente porque eu estou ganhando lucro em cima daquilo. Eu indico porque aquilo é a melhor opção para ele. Você pensa no Eu cliente, penso no cliente. Então, isso gera atrito com as arquitetas, imagina. né? Porque a arquiteta hoje é uma dor que a gente tem. Inclusive, é uma dor que me gerou um CNPJ. Eu hoje criei a Tri Interiores, então eu Ah, não eu busco vi. mais arquitetura de interiores. Era uma coisa que eu terceirizava, né? Trazia parceiros, e em um determinado momento, aqueles parceiros brigavam com aquilo que eu tenho dentro da empresa, né? E eu Hum. falei, opa, peraí, eu tô no caminho errado, então eu tenho que trazer a minha essência também para interiores. Então hoje, diante disso, a gente criou aí a Tri Interiores e agora entrega os projetos de interiores também para os nossos clientes, para a gente nem precisar ter arquitetos externos. Engraçado que a história parece repetir, sabe? Veio uma convidada aqui, que é uma cliente nossa, comprou uma casa lá no Vitória Golf. Uhum. E assim, a empresa dela é de lavagem, lavanderia. Ela até nos Sim. patrocina aqui no podcast, Uhum. lavanderia hospitalar. Aí, tipo assim, todas as vezes ela já tem 4 lavanderias, porque ela terceirizava aquilo era lavanderia hospitalar, depois foi para uniforme. Aí a de uniforme, ela não conseguia, tipo assim, ela entregar para outra empresa e não entregava no tempo que o cliente dela O cliente queria. dela. Aí ela falou: "Não, peraí, eu tenho que ver eu tô vendo uma oportunidade aqui de abrir outra É. lavanderia". Abriu outra E ela lavanderia. mesmo presta serviço para ela. Eu Praia, falei, eu tudo falei dentro de disso essa casa. semana. Quando eu comecei, eu não sabia nada, né? Eu abri um projeto assim, era a mesma coisa de eu estar lendo mandarim. Fala, o que é isso aqui? Quando eu comecei, eu terceirizava tudo. Eu contratava o empreiteiro para a parte grossa, eu contratava o empreiteiro da parte de acabamentos, eu contratava o pintor, tudo por empreitada. E com o tempo e com o aumento das minhas obras também, o que começou a acontecer? As pessoas não me entregavam mais aquela qualidade que eu tinha lá no final. Porque uma coisa é você fazer uma obra, outra coisa, teve empreiteiro de ter 6, 7 obras comigo ao mesmo tempo. Nossa. Então, eles começaram a contratar de forma desordenada e não conseguir ter o controle da equipe. E começou a chegar num momento que eu falei, opa, peraí, não é essa prestação de serviço que eu quero entregar para o meu cliente. Uhum. Então, hoje eu tenho 100% da minha equipe. Hoje a prestação de serviço ela é 100% minha. E eu consigo ter esse controle e esse domínio. Então, eu costumo dizer, toda vez que um parceiro pisa na bola comigo, ele me obriga a abrir um CNPJ, porque eu não tenho como ficar. É, Eu não tenho como você vê ficar. oportunidade. Eu vejo oportunidade, eu já entendo do negócio, então eu busco as pessoas certas no mercado e falo, ó, minha ideologia de trabalho, a minha missão, meus valores são X. Quer vir trabalhar para mim? Quero. E dá muito certo. Ótimo.
Camila, tá chegando ao fim desse bate-papo, que tá muito bom, mas Legal, né? inclusive Passa rápido, né? e passa rápido. Inclusive você falou que daqui a pouco você tem que ir numa obra, né? Que Eu você tem vim que entregar aqui, tenho que ir lá amanhã. na obra para fazer a última conferência de iluminação noturna que a cliente está mudando amanhã. Ótimo. Então, para finalizar, deixa um recado aí para um recado para o seu público de a gente está aí indo para um mês 4, né? Para esse mês aí, esse ano, né? Que se tem aí pela frente, pelo seu público aí que quer construir Catri, que quer fazer um projeto também Catri agora também, de interiores, que igual você disse, abraça tudo. Deixa aí um recado para aquele que está te ouvindo, aquela pessoa que confia no seu trabalho, um cliente, um amigo, ou que vai fazer também um trabalho contigo. É o que eu costumo falar para todo mundo, né? Vamos tirar o sonho do papel, não tenhamos medo, né? Busquemos financiamentos, fazemos dívidas. Tem que ter, né? Porque tem que sair. E é uma coisa assim muito satisfatória. Eu comecei lá atrás com um sonho de ter uma casa para mim mesma. Eu estou aí hoje liderando, indo já para minha obra de número 75. E os sonhos da gente é o que nos move. E que seja comigo, que seja com outros construtores, né? Busquem aquilo que se identifica com o que você busca para você, para sua família, e colocar Deus em primeiro lugar, né? Porque sem Verdade. Ele a gente não vai. E se for comigo, fará, né, uma bela escolha. A gente vai cuidar aí do início desse seu projeto até a sua decoração. A gente vai trazer essa segurança. E é isso. Camila, mais uma vez, obrigado, tá? Por seu tempo, que vale ouro, aqui conosco, Além das Chaves. E é isso. Para finalizar, você aí que está assistindo, compartilha esse podcast. Foi um prazer ter a Camila aqui. Agradeço muito. Ainda a gente vai fazer várias parcerias aí, se Deus quiser, no mercado. Tem muita casa para vender até o ano acabar. É verdade. Pessoal, vamos finalizar aqui. E tudo de bom aí. Até a próxima.